Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar de mutações. Só que mutações que ocorrem dentro de um determinado gene, por isso então denominadas de mutações gênicas. As mutações são nada menos que a alteração na sequência de nucleotídeos presente aqui então no interior do gene. Existem dois tipos de mutações gênicas. As mutações pontuais, na qual ocorre a substituição de um nucleotídeo por outro, e as frame shift mutations, que são mutações mais agressivas, na qual ocorre a inserção ou deleção de um ou mais nucleotídeo. Vamos começar então com as mutações pontuais, que são as mais importantes do ponto de vista evolutivo. Nessas mutações pontuais, ocorre então a troca de um nucleotídeo por outro. É um erro então que ocorre na duplicação, ou seja, na formação de novas moléculas de DNA. E como essa mutação aqui ela vai afetar apenas um único nucleotídeo no DNA, por consequência ela vai afetar apenas um único códon do respectivo RNA mensageiro. Essas mutações elas são muito importantes do ponto de vista evolutivo porque elas configuram a matéria-prima para a evolução. Elas levam à formação de novos alelos, ou seja, novas variações de um determinado gene. Então elas são muito importantes para a formação de novos caracteres físicos, ou seja, anatômicos, como também fisiológicos. E por consequência, quando você tem acúmulo muito grande de mutações dentro de uma espécie, isso pode levar ao longo do tempo à geração de novas espécies. Tudo isso daqui combinado com a seleção natural. Então veja comigo aqui um exemplo de mutação pontual. Então nós temos uma molécula de DNA que vai sofrer duplicação. Então foca aqui nessa combinação de nucleotídeos, guanina e citosina. Quando essa molécula de DNA duplica, uma molécula de DNA gerada aqui está perfeita, guanina e citosina, está ok. Só que nessa outra molécula aqui, ó, no lugar da citosina foi colocado uma timina, ou seja, foi colocado de maneira errada e equivocada um nucleotídeo diferente daquele que deveria estar ali. Só que no fim isso daqui deu certo e permaneceu na molécula de DNA. E quando essa molécula aqui for se duplicar, ela vai gerar moléculas com DNA mutante. E é sempre muito importante, gente, nós relacionarmos as mutações pontuais com um código genético. Tem um vídeo lá no canal que trata tudo o que vocês precisam saber do código genético. Dá uma checada lá. E dentre as importâncias que eu destaco lá, a principal delas é que o código genético ele é degenerado, ou seja, para um único aminoácido existem vários códons. E quando ocorre uma mutação pontual, ela pode ter três resultados distintos. Uma delas a gente chama de mutação silenciosa. É aquela mutação na qual a troca de um nucleotídeo lá no DNA não vai alterar o aminoácido correspondente na síntese de proteínas. Ou seja, dá uma olhada aqui, ó, a prolina tem 4 códons distintos. Então vamos dizer que o códon dele lá no RNA mensageiro era CCU. Aí teve a mutação no DNA, o códon mudou para CCC. Só que ambas essas sequências aqui remetem à prolina. Então não vai haver uma mudança na proteína formada. Então essa mutação aqui ocorreu, mas ela ficou quietinha, ninguém ficou sabendo. Não houve alteração na estrutura da proteína gerada. Agora, quando você tem uma mutação do DNA e essa mutação leva à troca de um aminoácido na proteína, a gente chama essa mutação de sentido trocado. Então, por exemplo, vamos dizer que lá no RNA mensageiro viria o códon CCU. Só que em vez de ser o códon CCU, teve a mutação e mudou o códon para CU. Aí veja bem, o CCU remete à prolina, já CU remete à leucina. Então, nesse caso aqui, a mudança de um nucleotídeo trocou o aminoácido da proteína. Ou seja, essa mutação vingou lá na proteína ser formada. Então, quando temos uma mutação, ela pode mudar o aminoácido ou pode não mudar. Então, como o código genético ele é degenerado, a troca de um nucleotídeo no DNA nem sempre vai levar à troca de aminoácido na proteína. Se não houver troca, mutação silenciosa. Se houver troca, mutação de sentido trocado. E dando uma olhada aqui no código genético, pode haver um terceiro resultado, que é chamado de mutação sem sentido. Eu brinco que ela é mutação sem noção. É um caso na qual a mutação vai gerar um dos códons de terminação, ou seja, códon de parada. E sempre que você tem um códon de parada lá no RNA mensageiro, o que acontece na síntese de proteína? Ela é finalizada. Então, se você gera um códon de parada antes do momento correto, ela não vai ser montada da maneira que deveria ser. Ou seja, você vai estragar a sua proteína. Então, essa mutação sem sentido ela é bastante agressiva. E um caso de mutação sem sentido é aquela do sangue dourado. E eu tenho 2 vídeos aqui no meu canal que eu trato desse assunto. O sangue dourado ele está relacionado com o sistema RH, aquele negócio do sangue ser positivo e negativo. Acontece que no sistema RH existe uma proteína de ancoragem denominada de proteína CE. É nela que a proteína D
vai estar presente no caso de um sangue RH positivo ou ausente no caso de um sangue RH negativo. Então todos nós temos um gene que manda a hemácia fazer essa proteína CE. Acontece que tem algumas pessoas no mundo que têm uma mutação do tipo sem sentido nesse gene que monta essa proteína CE. Então ela não vai produzir essa proteína. Dessa forma, ela não vai poder ser do sangue nem RH positivo, nem negativo. Ela acaba sendo sangue do tipo RH nulo. E um caso bem famoso de mutação de sentido trocado é o caso da anemia falciforme. É o seguinte, a hemoglobina ela é composta de duas proteínas, uma delas é a beta-globina. Essa beta-globina tem 146 aminoácidos na sua estrutura. Só que existe uma mutação que permanece até hoje na espécie humana, que é relacionada ao sexto aminoácido dessa proteína. Só que nesse sexto códon, a sequência correta no DNA é CTC, que vai levar à formação de um RNA mensageiro com a combinação GAG. Esse RNA mensageiro aqui codifica o ácido glutâmico. Só que houve uma mutação no DNA que mudou esse códon de CTC para CAC. Aí, no caso, o RNA mensageiro gerado é o GUG em vez de GAG. Só que esse códon aqui se remete ao aminoácido valina. Ou seja, a troca de apenas um único aminoácido, ele altera a conformação dessa beta-globina aqui, componente da hemoglobina. A pessoa que tem essa alteração, essa hemoglobina ela é tão fortemente alterada que altera, por consequência, a forma da hemácia dessa pessoa. Então isso aqui leva ao caso de anemia falciforme, que é um caso de anemia crônica, decorrente então de uma mutação de sentido trocado. E como eu falei no início do vídeo, existem dois tipos de mutações em nível dos genes. As pontuais, que a gente tratou agora, e as mutações frame shift. E frame shift, por sinal, é uma banda paralela do James LaBrie, o vocalista do Dream Theater. Nesse CD aqui, Unwritten Rainbow, que vocês podem ver pela capa que tem uma temática genética, além do álbum inteiro ser muito bom, as músicas elas tratam de diversos temas dentro da evolução, baseados principalmente nos livros do Richard Dawkins, que é um evolucionista contemporâneo muito famoso. Bom, as mutações frame shift elas podem ser de dois tipos. As inserções, na qual são inseridos um ou mais nucleotídeos ao longo da molécula de DNA dentro de um gene, ou então deleções, na qual ocorre então perda de nucleotídeos na sequência dos genes. E das mutações frame shift elas são tão agressivas quanto aquelas mutações do tipo sem sentido. Então nessa figurinha aqui ela traz um exemplo de mutação de deleção, na qual nós temos a molécula de DNA e esse parzinho de nucleotídeos TA, ele vai sair da molécula de DNA. Então isso aqui é um erro que ocorre durante a duplicação. E por outro lado, nós temos aqui um caso de inserção de nucleotídeos, na qual vai ser inserido um parzinho de nucleotídeo dentro da molécula de DNA. E qual que é o problema dessas mutações frame shift, seja por inserção ou deleção? Acontece o seguinte, o RNA mensageiro transcrito ele vai ser bem diferente do original a partir do local onde ocorreu a mutação. Então dá uma olhada, aqui nós temos a sequência de nucleotídeos de um gene, o seu RNA mensageiro, certo? Cada trinca de nucleotídeos corresponde a um códon, né? Que vai corresponder, por sua vez, a um aminoácido na síntese de proteínas. Então, a UG é metionina, a lisina, GGG é glicina, CCC prolina, UUU fenilalanina. Dá uma olhada dessa mutação de inserção que ocorreu após as 3 timinas no nosso gene aqui. Então, ele vai alterar totalmente esse códon aqui e os códons que vêm na sequência. Então, todos os códons que vieram a partir da mutação frame shift vão ser alterados. Então, olha, metionina e lisina estavam antes da mutação. Agora a mutação veio bem nesse nucleotídeo aqui, que mudou o códon de GGG para CGG. Então, o que antes era alocado a glicina, agora é colocado a arginina. Posteriormente, antes o que era colocado a prolina, agora é alanina. Antes era fenilalanina, agora é leucina. Ou seja, todos os aminoácidos posteriores ao ponto de mutação, seja inserção ou deleção, todos eles vão ser alterados. Então isso afeta drasticamente na forma da proteína gerada ao final do processo de tradução lá nos ribossomos. Então essa figura aqui resume tudo. Aqui nós temos a sequência de nucleotídeos num gene. Nesse caso aqui então houve uma substituição de um nucleotídeo, de timina para citosina, nesse caso então afetando um único códon do DNA e por consequência no RNA mensageiro. Já na mutação frame shift, seja por inserção ou deleção, essas mutações aqui elas vão afetar tanto o códon do local da mutação, como os outros códons que vierem na sequência, posteriores a ele.